Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Louvor a Deus. Louvor a Deus. Louvor a Deus. Caros irmãos e irmãs, celebramos hoje esta quarta semana da Quaresma. Um tempo oportuno de conversão, um tempo oportuno de mudança de vida. Durante a Quaresma, domingos esses que antecedem a Semana Santa, são 5 os domingos, vivenciamos a modalidade desta forma pedagógica que a igreja trata esses domingos. O primeiro domingo da Quaresma, no deserto com Jesus, superamos as tentações cheios do Espírito Santo. A segunda semana da Quaresma, saímos do deserto cheios do Espírito Santo e subimos a montanha da transfiguração. Este é o meu filho, escutai-o. Descemos a montanha e domingo passado celebrávamos a terceira semana adentrando na vinha, aquela figueira que recebeu os cuidados do Senhor e não produziu frutos. O Senhor deu a ela um tempo para se converter, de mais um ano. Do deserto, a montanha, a vinha. Hoje entramos dentro da casa com Jesus. O deserto, a montanha, a vinha e hoje a casa do Pai. Esse domingo, portanto, é chamado de Domingo da Alegria. A intensidade deste domingo, que só aparece num outro momento no calendário litúrgico, no Advento. No Advento se chama Gaudete, no latim. Para esse domingo, o domingo é de uma alegria mais intensa do que aquela do Advento. Esse domingo é chamado o domingo Letare. Esta alegria exultante, porque se aproxima a Páscoa, celebração esta em que nos preparamos durante todo este tempo quaresmal. A cor roxa, tão forte, que nos convoca a penitência e a conversão, é um pouco desbotada, dando vez a uma cor parecida com o rósea. Para lembrar a mistura do branco com o roxo intenso, esta mistura, portanto, de tempo quaresmal e de uma Páscoa que ainda não celebramos, mas que daqui a pouco celebraremos. Os domingos, portanto, e a forma com que a igreja visualmente nos catequiza, nos ajuda a viver este período como um período de reconciliação com Deus. Um período de reconciliação com o Senhor. Pois bem, caros irmãos e irmãs, este período, hoje celebramos esta quarta semana, e neste domingo, Jesus se encontra na casa, porque vai falar da casa do Pai, depois do deserto, da montanha e da vinha. Hoje na casa do Pai, Jesus fala de uma parábola diante de 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos pecadores, e eles procuravam Jesus para escutá-lo. O segundo grupo é o grupo dos santos arrebatados, justos, perfeitos, que só sabem criticar Jesus. Mesmo que esses grupos apareçam já há 2000 anos atrás, parece que eles não foram ainda desfeitos. Ora e volta, sutilmente, percebemos esses grupos também entre nós.
o grupo dos pecadores que buscam sua conversão, sua mudança de vida, apesar de sua fraqueza, e um grupo sempre dos corretos, dos certos, dos sábios, cuja sabedoria, cuja perfeição não pôde oferecer os frutos que o Senhor pedia. Semana passada a figueira, frutos de misericórdia, ela não conseguiu conceder. Ela não aprendeu a bondade de Deus. Cresceu, ou seja, tornou-se um destaque, vinha, mas infrutífera. É diante desses dois grupos que Jesus hoje fala da parábola tão conhecida, chamada parábola do filho pródigo. Jesus, a propósito, diante dos dois grupos divididos na sua frente, fala na parábola de um pai que tem 2 filhos. Um dos filhos, o mais novo, poderíamos dizer o mais imaturo, chega para o pai e diz: dai-me a parte da herança que me cabe. Ou seja, este filho busca no pai uma graça que o tirará da graça. A primeira graça aqui citada na frase é o pedido, e a segunda graça é o estado de vida. Ele vai pedir uma graça, ele vai apresentar-se diante de Deus para que ele realize um pedido, uma graça a ser alcançada, mas que esta graça o tirará, este pedido tirará ele da graça de Deus, da graça de Deus. Às vezes, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado no que pedimos a Deus, porque às vezes a gente pede, como naquele jovem, uma herança que nos tirará de Deus. De que valeu pedir algo que para nós fosse tão importante, e essa coisa que consideramos importante nos tirou de Deus? Até que ponto isto que achamos necessário pode realmente nos trazer a felicidade? Isso em tudo, em amizade, em relacionamentos. Quantas e quantas vezes essas coisas que buscamos e até conseguimos nos tira de Deus, e nós não percebemos e não causa nenhuma dor o fato de que tenhamos até nos distanciado dele, depois que recebemos isso. A parábola do filho pródigo hoje nos lembra um jovem imaturo que pede a sua herança. E o texto bíblico diz: poucos dias depois ele mostrou o motivo por que pediu a herança. Ele não agiu com clareza, ele pediu somente a herança, ele não disse ao pai que ia embora. Mas é verdade que ter tanta herança nas mãos gerou no juízo daquele jovem uma ideia de que ele poderia tudo no mundo fazer. Posso fazer tudo, olha a herança que eu tenho. Essa impressão que às vezes muitos por aí afora têm de serem o super-homem. Consegui, tenho toda essa herança, vou fazer agora o que me dá na cabeça. E aí, o texto bíblico diz que ele parte para um lugar distante. Perceba, eu peço ao pai algo, o pai me concede esse algo, e sem perceber, isso me tira de Deus. Às vezes na nossa oração nós reclamamos porque nós não estamos recebendo esse algo. E quem sabe se Deus não colocasse na nossa mão, a gente não agiria igual esse filho. De forma desajustada, desequilibrada, gerenciou essas coisas. Em vez de promover ainda mais sua presença junto de Deus, o afastou dele. Essa reflexão dentro do 4º domingo da quaresma precisamos realizar. Aquilo que você acha que lhe dará tanta felicidade, não tiraria você de Deus? Não seria uma oportunidade para você fazer o que esse filho fez e ir para um lugar distante? Fugir da casa do pai. Lembro no livro do Éden, no livro do Gênesis, na passagem do Éden, Adão e Eva, que quando obtêm o fruto que eles não poderiam ter, mas quando possuem o poder de tê-lo,
fogem de Deus. Deus vai ao encontro deles e eles fugindo, se escondendo. O filho desta parábola parece realizar a mesma coisa. Eu agora tenho tudo. Se distancia. Às vezes, meus irmãos, até para os mais piedosos, ter tudo é uma tentação para se distanciar de Deus. Às vezes precisamos até agradecer a Deus porque nós não temos tanto, porque se tivéssemos, não saberíamos se estaríamos aqui na missa agora. O filho mais novo, portanto, depois de manter distância do pai, de quem lhe concedeu a herança, diz a palavra bíblica, e ele esbanjou tudo numa vida desenfreada. Essa expressão muito rica na Sagrada Escritura nos lembra uma vida sem freios. Muita gente, muitos dos que nós conhecemos, não querem nem escutar a palavra igreja, porque não quero ficar submisso ao que um padre fala, não quero ficar submisso a mandamento nenhum, a evangelho nenhum e a doutrina nenhuma. Não quero. Afinal de contas, eu quero ser livre de tudo isso. Ignorantes almas. Elas não sabem definir o que é liberdade e libertinagem. Quem de nós não teria a liberdade de pegar um Uber e ir até o centro porque deve resolver alguma coisa? E ir. Mas eu duvido que ao entrar neste Uber, o motorista dissesse, olha, o Uber está tudo ok, só não tem freio. Quem ousaria a entrar? Aqui, caros irmãos e irmãs, precisamos analisar o que é liberdade e o que é libertinagem. Porque assim como um veículo que não ousamos entrar para arriscar nossa vida porque ele não tem freios, assim também é uma vida desenfreada. É uma vida que a impressão que dá é que podemos fazer absolutamente tudo, porque a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. E aquele jovem, com tanta herança nas mãos, se distanciando da casa do pai, também achou a mesma coisa. Teve a impressão de poder agora fazer o que quisesse. Mas ter a impressão de fazer algo não significa ter o poder de fazê-lo. Porque não demorou muito tempo para que ele observasse aquilo que estava realizando na sua vida e pudesse avaliar e dizer, eu estive errado todo o tempo. Aquele filho, portanto, mais novo, também achou de que poderia tudo. Achamos, meus irmãos e minhas irmãs, que os mandamentos, que as regras, que a conduta de vida, que a conversão, lutando contra a nossa humanidade, são todos princípios que me faz ser aquilo que eu não sou. Pelo contrário, nos ajuda a sermos o que nós somos, imagem e semelhança de Deus. Numa vida desenfreada, sabe a que nós nos assemelhamos? Numa vida desenfreada, nos assemelhamos aos porcos. Não foi assim que ele quis, depois que ele perdeu tudo? Nem a comida dos porcos lhe deram. Ele não teve direito nem de se assemelhar aos porcos, achando que tendo tudo, iria, ou seja, possuir a felicidade e a realização de vida que procurava. A palavra de Deus disse, bastou que a herança acabasse. Bastou que tudo fosse gasto. E houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. E ele, que era filho, foi, portanto, à procura de trabalho. Foi procura, portanto, de servir a outros. Esse tipo de trabalho era chamado na época de Jesus de trabalho escravo. E para quem era filho de um pai tão bondoso e cheio de misericórdia, recolher a herança para ser feliz e terminar trabalhando onde os porcos comiam e desejar comer o que os porcos comiam e nem isso lhe dá,
foi realmente algo inusitado para quem acha que porque a vida é minha, eu faço o que eu quero, acabar numa realidade como essa e assumi-la mesmo sem querer. Percebemos, meus irmãos, que a libertinagem, a vida desenfreada, traz para nós consequências que às vezes não é possível decidir e não aceitá-las. Pulei de um prédio. Enquanto eu estou pulando, não caí ainda, mas eu ainda estou flutuando entre o prédio e o chão. Me arrependi, quero voltar. Não é possível. O rapaz queria matar a fome, diz a parábola, com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. A palavra de Deus nessa quarta semana quaresmal diz uma palavra que é muito importante que a abracemos. E o rapaz caiu em si. É verdade que para o grupo, sobretudo o segundo que está diante de Jesus, que vive a criticar, é muito mais fácil cair sobre os outros, malhando, utilizando nossos julgamentos, nossas palavras sobre as outras pessoas. Às vezes identificamos até um mau cheiro na vida de algum irmão, um mau cheiro no sentido de uma conduta irrelevante, ou de uma conduta dura de ser acolhida, e manifestamos interesse para que as pessoas olhem para aquela situação, para não nos revelar a podridão que nós às vezes somos, até maior do que aquele pecado que acusamos no outro. Nesses estados que depois existe, né, o cultivo, a criação de bois, em determinados rios, que acontece de piranha para não perder. Todos aqueles bois, um é sacrificado, enquanto as piranhas estão ali, os outros, né, vão para outra parte. É uma tentativa de colocar a atenção toda sobre um, para tirar a atenção sobre nós. Há um detalhe no Evangelho que é preciso que realizemos nessa quarta semana da Quaresma: a experiência de cair em si. De avaliar a minha mente, de avaliar o meu coração, de avaliar as minhas palavras, de avaliar aquilo que eu acho de importante porque está me faltando. O que é de tão importante que está lhe faltando? O porquê você muda de humor e de todas as coisas por essas coisas que você acha que é uma falta? Às vezes tê-la nos deixa tão insensíveis que a gente nem se dá conta da falta de Deus que a gente começa a viver. Distante da casa do Pai, aquele filho, portanto, cai em si. A palavra cair em si poderia ser traduzida no português com a palavra arrependimento. Primeira semana da Quaresma foi as tentações e ficar cheio do Espírito para vencer as tentações. O segundo domingo da Quaresma, abriu os ouvidos para escutar o Filho, porque é isso que o Pai fala da nuvem na montanha. Domingo passado, no terceiro domingo, acolher os cuidados de Deus, esse ano que Ele nos dá a mais, para darmos os frutos que não demos até agora. A conversão. E esse domingo falamos do que significa cair em si, ou seja, o arrependimento. A tentação e a força do Espírito, a palavra, a conversão e o quarto domingo da alegria, o arrependimento. O que é o arrependimento? Primeiramente, já passamos pela experiência de nos arrependermos de alguma coisa? Sabemos o que significa essa experiência, porque para que eu comece aqui a conversar, é preciso que alguém, não é, passe pela experiência do que é se arrepender. Já nos arrependemos na nossa vida em algum momento? Agora, diante disso que nós chamamos de arrependimento, procuremos saber se realmente houve arrependimento. E para que haja arrependimento, é preciso três coisas. A primeira, arrepender-se não é somente confessar o que fizemos. Eu fiz isso, me arrependi do que eu fiz. Olha, me desculpa porque eu fiz isso com você e não queria ter feito. E as pessoas já colocam nesta ação um igual arrependimento. E não. Arrepender-se não é somente confessar o pecado. Arrepender-se é
reparar o dano. Eu fiz algo, roubei, fui me confessar, mas a minha reparação é devolver o meu roubo. Tem pessoas que utilizam da confissão para malhar as outras pessoas da comunidade, que eu não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de cicrano, não vou com a cara do padre. Depois da confissão, você precisa ir a essas pessoas pedir desculpa a ela, porque senão sua confissão não está válida. Porque o critério de arrependimento é reparar o dano. Já imaginou que quando você abriu a boca para falar de alguém, quantos não estavam por perto e escutou? Agora você vai reparar esse dano como? Às vezes a gente chega numa praça do Valentina para falar mal de uma pessoa, como é que você vai reparar esse dano? Já imaginou no dia do julgamento final seu, essa realidade, como é que ela vai ser reparada? O escândalo que ela não consegue ser, daquilo que você jogou assim, aleatoriamente. Porque eu falo demais, padre, fecha a boca. O segundo critério para o arrependimento é a reparação do dano. E existe ainda um terceiro critério para saber se realmente você se arrependeu. Não cometer de novo. Porque a experiência que eu fiz foi suficiente. Não posso mais fazer isso. Isso daqui é arrependimento. É confessar o ato, reparar o ato e prometer não fazer mais esse ato. Isso é arrependimento. Porque a gente acha que se arrepender é só chegar para o outro e dizer o que fizemos e pedir desculpa. Não. Como é que você vai fazer para reparar? Como é que você está no seu coração para dizer não vou cometer de novo? Aquele filho cai em si. Mesmo que o pecado tenha nos afastado de Deus, o pecado não tira da nossa mente o tempo em que por Deus fomos cuidados. Preste atenção nisso. O pecado pode até nos tirar de Deus, mas ele não pode fazer esquecer-nos do seu amor e do quanto Deus cuidou de nós. O pecado fez com que aquele jovem pegasse sua herança e fosse para uma vida desenfreada. Mas no momento do seu nada, aquele jovem olha para dentro de si e diz: vou voltar para a casa do meu pai. É que a experiência de ter pedido a herança colocou ele para muito distante, mas não tirou da mente daquele jovem o quanto ele era amado por Deus. Veja uma das situações que no seu diálogo com ele mesmo, ele prometeu dizer, assim que chegasse ao pai, dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos empregados. É isso que o pecado depois faz de grande dano, tira de nós o sentimento de que nós somos filhos de Deus. Tira. É tanto que quando nós estamos em pecado, nos sentimos condenados, culpados, achamos que Deus não nos escuta, não queremos vir mais à missa, não queremos mais rezar, perdemos o apetite. É como se todas as nossas energias e forças empreendidas para a nossa conversão, por causa desse deslize, acabamos, portanto, dando carta de alforria a uma continuidade de luta contra esse pecado, porque afinal de contas eu não tenho jeito. Trata-me como um dos teus empregados. E quando o pai vê o filho de longe, corre, não deixa nem o filho entrar em casa. A misericórdia de Deus já nos alcança no nosso arrependimento sincero. Quando nos arrependemos, a misericórdia de Deus nos alcança. E ele que tinha dito ao pai: trata-me como um dos teus empregados, o pai disse: traz o anel, traz a túnica, traz a sandália a esse meu filho. E ele fica: meu Deus, eu disse que ele me tratasse como um dos empregados, ele está ainda me chamando de filho. Possa ser que na situação de pecado que nós já vivenciamos ou que estamos vivendo, o nosso olhar para com Deus seja de um Deus que nos condene. Mas mesmo diante do seu pecado e da coisa mais sacrílega que você cometeu, saiba, o olhar de Deus sobre você sempre foi de pai para filho. Sempre.
O pecado cria em nós uma impressão de que estamos vivendo um castigo por conta da culpa e da condenação que eu mereci pelo ato que realizei. Essa é a impressão do pecado. Mas na verdade, mesmo diante de uma situação de pecado, Deus nos olha como filho. É assim que Ele nos chama. Mesmo que tenha pego a herança, mesmo que tenha vivido uma vida desenfreada, mesmo que tenhamos gastado absolutamente tudo, o Pai não esquece de que quem está diante dele, apesar de tudo que ele fez, é o seu filho. Quantos de nós, meus irmãos, não precisamos fazer cura interior sobre essa situação? Rezar dizendo a Deus: Senhor, eu sou teu filho. Senhor, eu sou a tua filha. Senhor, eu não te sou um estranho. Mesmo que eu tenha me distanciado, o Senhor me trata assim. E aquele pai pôde celebrar uma festa. Festa que há tempo não acontecia naquela casa e não poderia acontecer, porque faltava. Às vezes, quando as pessoas se submetem a não vir para a missa, é essa reflexão que eu conduzo eles a fazerem. Quando você não vem para a missa, o pai fica muito triste porque ele preparou para você um banquete na missa. E você resolveu faltar à missa. A festa não será igual se você estiver presente. Começa, portanto, a festa. A alegria. Há o grupo dos perfeitos e dos críticos. Chega próximo e diz: o que é que está acontecendo? Que tem tanta alegria dentro dessa casa? E o empregado revela: aquele irmão que pegou tua herança, que foi embora, voltou com a mão na frente e outra atrás. Ele até achava que ia ser feliz, que ia ganhar o mundo. E no entanto, perdeu tudo. A única coisa que restou para ele, que ele não perdeu, a única coisa que ele não perdeu, foi as memórias da casa de Deus. E ele voltou. O filho mais velho se comporta de uma forma hostil, como aquela figueira plantada na vinha, que não apresenta frutos da misericórdia, porque estava na vinha, mas não aprendeu com o pai ser misericordioso. O pai sai da festa, olha para o filho mais velho e diz: meu filho, era preciso fazer festa, esse teu irmão estava perdido e foi encontrado. Mas esse teu irmão, na cabeça do filho mais velho, o fraco é o pai. O pai é o mais fraco, porque não agiu na bastonada, não agiu conforme ele merecia. Quando ele tivesse voltado, era para o Senhor ter mandado ele de volta. Essa vinha, como ele mesmo disse: eu sempre estive contigo, como a figueira plantada na vinha de domingo passado. Eu sempre estive aqui, mas não aprendi do Pai a ser misericordioso. Para concluir a homilia, Lucas não deixa inacabada a parábola do filho pródigo. Nós não sabemos o que aconteceu com aquele filho mais velho. Lucas parece deixar que nós, que vamos ler o seu evangelho, dê a conclusão desse evangelho com a nossa própria vida. Se a quaresma de verdade está nos ajudando à conversão, nós sabemos o que foi que aconteceu no final da parábola. E o filho mais velho olhou para o tanto de misericórdia que o pai tinha e disse: pai, eu também tenho de misericórdia dele. Vamos juntos entrar, vamos fazer festa com eles. Vai ser uma festa, vai ser um banquete. Eu também vou participar. Não estava entendendo, mas agora eu entendo. Mas se a quaresma foi um período inútil, infrutífero na nossa vida, sabemos também de que forma a parábola de hoje vai terminar. Vou continuar fora, porque eu não sou a favor de que ele volte para casa. E ficaremos continuamente no deserto de nossos ressentimentos e de nossa vingança. De que forma na sua vida, então, essa parábola termina? Amém?